Bom dia, eu vou começar falando sobre progressão aritmética. O que é uma PA? Uma PA é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual à soma do termo anterior com uma constante R. R, no caso, seria a razão, ou diferença comum da PA. Aí agora vamos à definição. Uma progressão aritmética é uma sequência numérica AN, N e N, definida recursivamente por 2 e 3. Aí aqui temos outro exemplo aqui, ó. A n igual a n menos 1 mais r, que é a razão, aí n maior que 1. Onde o primeiro termo A1 é um número dado, aí o número R é chamado de razão da progressão aritmética. Aí aqui temos R, que é a razão, igual a n menos 1, n maior que 1. Aí temos os exemplos aqui. Aí temos 1, 4, 7, 10 e 13. No caso, esses números são uma PA em que o primeiro termo A1 é igual a 1 e a razão R é igual a 3. Aí menos 2, menos 4, menos 6, menos 8 e menos 10 no caso, é uma PA em que A1 igual a menos 2 e R, que é a razão, igual a menos 2. Aí 6, 6, 6, 6, 6 é uma PA com A1 igual a 6 e razão igual a 0. Aí agora teremos a continuação no próximo vídeo. Vou falar aqui sobre o termo geral de uma PA. Como todos sabem, a PA é uma sequência de números em que cada número é resultado da soma do seu antecessor, com a razão. O termo geral de uma PA é a fórmula usada para encontrar um dos termos da PA, quando você tem o primeiro e a razão. Agora aqui vou mostrar a fórmula do termo geral, que é representado por AN menos A1 mais N menos 1 vezes a razão. Aqui eu vou estar passando um exemplo agora de como você usar a fórmula do termo geral. Aqui temos um primeiro exemplo de um exercício que é: encontre o termo geral da PA. 3, 7. E aí você coloca a fórmula que é a N igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Para resolver um exercício do termo geral, primeiro você precisa tirar as informações. Aqui é uma PA de 3 e 7. Como o 3 está em primeiro, o 3 vai ser o A1, o 7 é o A2. Aqui para achar a razão, você diminui o 7 menos o 3. E como vai diminuir aqui, 7 menos 3, a razão vai ser 4. Agora é só substituir aqui. Depois de substituir aqui, o que você faz? Você pega aqui o AN, igual aqui o 3. Aqui você multiplica, ó. 4 vezes N menos 4 vezes 1 que é igual a 4. Aí a N. Aqui você joga esse 3 para o outro lado diminuindo. Aí que fica 4N menos 1. E esse é o resultado do exercício aqui da PA. Agora eu vou passar a da soma dos termos. Como eu falei aqui, essa aqui é a fórmula da soma dos termos, que é Sn, que é igual a 1 vezes a n vezes n dividido por 2. Agora eu vou passar um exemplo aqui para simplificar mais. Aqui um exemplo. Calcule a soma dos 50 primeiros termos da PA, 2 e 4. Aqui, como vocês podem ver, o 2 é um A1, o 4 é o A2. Aqui, vamos jogar na fórmula. Aqui no 50 eu simplifiquei para não ter que colocar N de novo.
Aí você coloca como é para achar a soma dos 50 termos. Aí você coloca esses 50, que é igual, substitui o A1 pelo 2, mais o 198 vezes 50 dividido por 2. Aqui vamos obter esse 50 é igual a 200 vezes 25 igual a 5.000. Aí o nosso SN é igual a 5.000. Aqui eu coloquei esse 198 porque antes de usar essa fórmula tinha que usar do termo geral. Aí, como já tinha explicado, eu nem explicar ela de novo. E é isso. Valeu. Eu vou falar aqui sobre 3 progressões aritméticas: a progressão constante, crescente e decrescente. Vou começar aqui pela constante, que eu já fiz, mas eu vou falar como que eu fiz. Vou ler o enunciado aqui. Uma progressão aritmética constante ou estacionária é toda progressão aritmética em que todos os termos são iguais, sendo que, para isso, a razão R tem que ser sempre igual a zero. E aqui eu já fiz o exemplo, como que faz essa progressão. Aqui eu peguei o termo de número 5, como diz que todos os termos têm que ser iguais, eu fiz todos iguais, todos os números iguais e a razão igual a zero. Agora eu vou falar a progressão aritmética crescente. Vou ler aqui o enunciado. Uma progressão aritmética crescente é toda progressão aritmética em que cada termo a partir do segundo é maior que cada termo que antecede, sendo que para isso a razão R tem que ser sempre maior que zero. Então aqui eu vou fazer como que se dá essa progressão crescente. Pronto, aqui eu já fiz um exemplo de como é. Como diz que numa progressão crescente o segundo termo sempre tem que ser maior que o primeiro, do termo que antecede. E aqui eu fiz o termo representado pelo número 2, 4 e 6, que sempre vai crescendo, do 2 para o 4, para o 6, 8 e 10 e assim vai indo. E a razão sempre maior que o zero, que aqui a razão vai ser 2. Vou fazer mais um exemplo aqui de progressão aritmética crescente. Pronto, aqui eu dei mais um exemplo, né? Representei pelo número 3, 6, 9 e 12, 15, que são os termos. Mas sempre, como diz, o segundo tem que ser maior que o primeiro termo, que aqui foi o 3, aqui 6, e foi 9, 12, 15. Sempre o próximo termo tem que ser maior do que o antecede. E a razão aqui vai ser igual a 3, que é o número maior que o zero. E agora eu vou falar o de progressão aritmética decrescente. Uma progressão aritmética decrescente é toda progressão aritmética que cada termo a partir do segundo termo é menor que o termo que o antecede, sendo que para isso a razão tem que ser sempre menor que zero. Como fazer essa progressão? Eu vou mostrar aqui para vocês. Vou dar um exemplo aqui e vou explicar como que eu fiz. Pronto, eu já fiz aqui, né, o exemplo. Vou colocar exemplo aqui. Eu representei pelo termo de número 6, 4, 2 e o 0. Pode perceber que aqui ele foi decrescendo. Decrescendo quer dizer
menor que o primeiro termo que antecede, como diz no enunciado. Aqui foi o 6, aí eu coloquei o 4, que vai decrescendo, e o 2, e o 0. E aqui o negativo 2, que é menor que 0. Quando é representado pelo negativo, sempre vai ser menor que 0. E como diz que a razão tem que ser menor que 0, a razão aqui vai ser o 2, negativo 2. Vou dar mais um exemplo aqui. Pronto. Fiz aqui de novo uma progressão decrescente. Representei pelo termo de número 3, 6, 3 e o 0. Negativo 3, negativo 6. E como fala que sempre tem que decrescer, uma progressão aritmética decrescente, eu representei pelo 6, o 3 e o 0. Aqui já do 6 para o 3 ele já foi diminuindo, então foi decrescendo. Aí eu fiz o 0, e como diz a razão tem que ser sempre menor que 0. E aqui o termo é o negativo 3, que está menor que 0 aqui. Aqui tem o 6, mas aqui é o 3, é o primeiro termo menor que 0. Então a razão aqui vai ser 3. Como identificar o tipo de progressão? Para identificar o tipo de progressão, nós devemos primeiramente encontrar a razão da mesma. Se a divisão entre o termo sucessor e o antecessor em qualquer lugar da progressão apresentar o mesmo valor, nós teremos uma PG. Mas se a diferença entre esses termos tiver o mesmo resultado, nós teremos uma PA.